Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Estamos atualmente no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Vamos ver hoje o item 9 e 10. O item 8, que vimos ontem, foram 20 versículos da narração de Mateus. No capítulo 15, versículos de 1 a 20. E o subitem desta parte do capítulo tem o título de Verdadeira Pureza, Mãos Não Lavadas. Então, vimos aqui nesses 20 versículos a passagem em que os fariseus e escribas de Jerusalém cobram de Jesus que os seus discípulos não haviam lavado as mãos antes da refeição, e isso ia contra a tradição dos antigos. Então, Jesus contrapõe a tradição dos antigos com as leis de Deus, e que eles não cumpriam as leis de Deus, porque Jesus fala sobre honrar pai e mãe. E se eles não cumpriam as leis de Deus, que eram prioritárias acima de qualquer coisa, estavam muito preocupados eles, todavia, com o cumprimento das tradições dos antigos, em contrassenso. E Jesus os chama de hipócritas. E no item, sim, quando eles se afastam, os escribas e os fariseus, os discípulos vêm a Jesus e dizem: mas Senhor, eles ficaram escandalizados. E Jesus diz a eles: deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz um outro cego, ambos caem no fosso. Daí devemos ter muito cuidado a quem buscamos orientação, junto de quem estamos buscando as nossas orientações no caminho a seguir. É importante que busquemos a nossa diretriz, caminho que devemos prosseguir nesta vida, em todas, mas vamos falar desta, que é a nossa vida imortal como um todo, mas vamos falar desta que estamos aqui, nela, neste momento, que deve ser o nosso caminho, a nossa diretriz, se pautar no Evangelho, nas leis de Deus. Isso é muito importante, porque senão vamos nos deixar levar por um cego e vamos os dois para onde? Para a queda. Porque seja quem for, aqui ainda é um espírito imperfeito. E Jesus, na sua perfeição de espírito, nos trouxe o Evangelho. Não tem nem o que discutir, não é? Então, no item número 9, Kardec traz essa passagem por Lucas. Primeiro ele trouxe então por Mateus, agora ele traz por Lucas. Traz apenas 3 versículos. Lucas é mais sucinto. Mateus realmente ele é prolixo, né? Ele detalha mais as situações que ele traz. Vamos ver então os versículos 37 a 40 do capítulo 11 do evangelista Lucas, quando temos assim, mesma passagem. Enquanto ele falava, Jesus, um fariseu pediu-lhe que jantasse em sua casa, e Jesus, para lá se dirigindo, colocou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer para si mesmo: por que não lavou as mãos antes do jantar? Mas o Senhor lhe disse, olha, ele só pensou, hein? E Jesus responde ao seu pensamento. Vós outros fariseus tendes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato, mas o interior dos vossos corações está cheio de rapinas. Rapinas são roubos, não é? Roubos.
seguidos de violência, atos ruins que não condizem com a lei de Deus. Então ele diz que o interior dos corações desses homens está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois, diz Jesus. Aquele que fez o exterior também não fez o interior. Então, se cuidamos do exterior das coisas, como não cuidarmos dos nossos corações? Se Deus fez todas as coisas, fez também a nós. Não apenas os corpos, mas as essências que nesses corpos habitam temporariamente, que através dos nossos corpos se expressam, nos expressamos todos, as nossas essências, não é? Aqui se manifestando, através desses corpos físicos. Emmanuel, então, Emmanuel de novo, ontem eu falei Emmanuel de novo, mas não é Emmanuel, gente, Emmanuel lá em Gotas do Evangelho. Kardec, Allan Kardec, no item 10, então nos fala assim, vai discorrer agora sobre todas essas passagens que ele destacou, tanto de Mateus quanto de Lucas, quando Jesus fala da verdadeira pureza, mãos não lavadas. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus. Negligenciado, não estavam mais observando como deveriam. Então, os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens, aquelas tradições dos antigos, e dos quais os observadores rígidos faziam casos de consciência, ou seja, levavam ali a mesma altura da lei de Deus. O fundo muito simples acabara por desaparecer sob a complicação da forma, ou seja, o fundo, a essência, a lei de Deus que está na consciência passou a ser, né, o que era importante realmente, que deveria ser destacado, era a forma, a aparência, aparências. Como era mais fácil observar os atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar seu coração, os homens se iludiram e se acreditaram quites para com Deus, porque se conformavam com essas práticas, permanecendo como eram, porque se lhes ensinava que Deus não pedia mais do que isso. Ou seja, se eles não cumpriam a lei de Deus, eles iam lá, faziam uma oferenda no altar e tudo bem. Tudo mal. Não é isso. E Jesus chega a dizer na narração de Mateus, e vimos ontem, que, embora esteja lá na lei de Deus honrar pai e mãe, que esses homens dizem aos seus pais, ou a sua mãe, toda oferenda que façam a Deus vos é útil, satisfaz a lei. Ou seja, eles trocam o respeito pela oferenda, trocam a lei pela tradição. E não é, com certeza, por aí que devemos agir. Kardec, voltando aqui a Kardec, por isso o profeta disse: é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Né? Essa parte também aqui narrada no dia de ontem. Não é? Quando Jesus diz através, né, do evangelista Mateus: hipócritas, Isaías bem profetizou de vós quando disse: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E é em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Em vão, porque não é por aí. Né? Então é a lei de Deus. E é isso que deve ser cumprida, a lei de Deus.
Quando as leis dos homens combinam com a lei de Deus, ok, se não, deve ser repensado o bom senso. Mas não vamos esquecer que temos a lei dos homens e temos a lei de Deus. Podemos até ir lá fazer a oferenda, aqui no caso dos antigos, não é? Iam lá fazer as oferendas, ok, mas respeitar pai e mãe junto. Uma coisa não exclui a outra. Eu posso até deixar a oferenda, mas não de respeitar pai e mãe. O que eu não posso, né, é fazer oferenda e não respeitar pai e mãe. Ou bem eu faço as duas, ou bem eu só respeito. A oferenda pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas nada impede que se façam as duas, certo? Nada impede. E aí, Kardec diz assim: ocorreu o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser colocada em segundo plano, o que fez muitos cristãos crerem, a exemplo dos antigos judeus, sua salvação mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. Então, às vezes, a pessoa fazia muita coisa errada e ia lá, ajudava na construção de uma igreja, estava com um lote no céu comprado. E é um grande equívoco. É a essas adições, esses acréscimos, feitas pelos homens à lei de Deus, que Jesus fez alusão, ou seja, sobre que Jesus falou, quando disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Como? Com o tempo, com o nosso próprio progresso, porque em nós estão as leis de Deus. Toda imperfeição e o que dela vem no nosso coração, com o tempo vai ser eliminada. Naturalmente, eliminadas, né? Todas as imperfeições, porque vamos progredindo e nos libertando dessas sombras, dessas imperfeições, desses equívocos. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Da onde? Do coração do homem. Como? Através do tempo e da nossa própria depuração. Voltando a Kardec, ele nos diz: o objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge o seu objetivo. Olha que importante essa informação. Aquela religião sobre a qual se crê poder apoiar para fazer o mal. Tem religião que fala que a religião faz o mal? Ou é falsa, ou falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas aquelas em que a forma se impõe sobre o fundo, em que as ideias humanas se sobrepõem sobre as leis de Deus. O fundo fica lá esquecido e a forma é que se destaca. Isso é um equívoco. Mas isso é plantado em nossos corações pela nossa imperfeição e com o tempo será arrancado, porque leva o tempo que levar. Vamos nos aperfeiçoar. Fato. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula, se não impede que se cometam homicídios, adultérios, expoliações, calúnias e de fazer o mal ao próximo em que quer que seja, né? Em que quer que seja, ou seja, de qualquer forma que seja, fazer o mal ou cometer qualquer tipo de crime. Se existe algum sinal exterior na religião e ele promove o bem, ok, tá bom. Agora, se ele promove o mal, não serve para nada. Não serve para nada. Só para nos comprometer, como qualquer outra coisa que pode ser instrumento de comprometimento. Então, vejamos. Pode, é aquilo que falamos antes. Pode ir lá fazer oferenda no altar?
Pode. Religião que tem esse preceito, sem problema, mas sem ferir as leis de Deus, que seja concomitante, que seja junto. Ah, tem símbolos, tem isso, tem aquilo, tem um montão de coisa. Ok, contanto que as leis de Deus não deixem de ser cumpridas, porque senão aquilo tudo vai ser inútil. Inútil. É o que ele diz de ser nulo. Esses sinais, não é? Essas questões exteriores, faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homens de bem. Então, as questões exteriores, por si só, sem nenhum bem ligado a elas, pode fazer fanáticos, hipócritas e supersticiosos, mas não faz homens de bem. E Kardec ainda resume tudo na seguinte frase: não basta, pois, ter as aparências de pureza, é preciso, antes de tudo, ter a pureza do coração. Não basta, pois, ter as aparências de pureza, é preciso, antes de tudo, ter a pureza do coração. Muito bom. Amanhã estaremos de volta. Projeto 15 Minutos. O Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.